E assim, eu estava justamente pensando, conforme você estava falando aí, né, a questão do religioso, eu estava pensando sobre Judas, cara. Porque assim, Judas, ele foi um cara, pode dizer que Judas foi uma laranja podre, mas, né, talvez isso tenha sido a própria gestão, a liderança de Jesus. Mas a gente percebe que os outros discípulos, eles não se contaminaram, né? Não foram também assim como Judas. Quais lições que você acha que a gente consegue extrair desse personagem chamado Judas, tão enigmático? Uau. Ô Yankee, então, Judas, a gente apedreja Judas, assim, num limite, né? Só que Judas não foi o único que abandonou Jesus. Pedro Uhum. também. E, aliás, se for falar de traição mesmo, a traição de Pedro é pior, né? Porque Judas não tinha prometido nada. Pedro disse, eu vou estar contigo Até o final. até depois da morte. É. Tamo junto, hashtag tamo junto, né? O famoso tamo É, junto. então, assim, Judas é uma pessoa muito problemática. Só que todos nós vamos ter pessoas como Judas ao nosso lado. E a gente precisa estar preparado para isso, Yang. Até porque o problema não é ser amigo de Judas. O problema é não saber quem é o Judas. Uou. Jesus sabia exatamente quem eram seus discípulos. Por isso, mesmo depois de ser traído por Judas, Jesus continuou chamando ele de amigo. Jesus já sabia que ele era o traidor, até porque Judas sempre dá sinal. Só que, Yang, a gente se ilude demais com as amizades e a gente não procura saber quem são as pessoas que estão do nosso lado. A gente se ilude com um rostinho bonito, com dinheiro no bolso, com fala engraçada, e a gente vai deixando as pessoas se aproximar de nós e não procuramos nem ao menos saber quem eles são. Só que Jesus sabia exatamente quem eram seus discípulos. Por isso que o único discípulo que teve o privilégio de deitar no colo de Jesus e sentir as batidas do seu coração foi João, que também foi o único que ficou com Jesus na hora da cruz. Porque, ô Yang, o problema não é sentar na mesa, o problema é abrir o seu coração. O problema não é conversar com Judas. O problema é compartilhar os seus sentimentos. A gente precisa aprender com Jesus a selecionar as pessoas para quem a Uau. gente vai compartilhar os nossos projetos, sentimentos, porque Judas sentou na mesma mesa, mas não compartilhou dos mesmos projetos. Uou. Boa, isso ficou bom. Isso aqui é muito poderoso. Uau. Yang, hoje a gente tem uma geração muito mimada. Você vê na internet aí várias pessoas falando sobre fulano te abandonou, amigos te largaram, e a gente precisa ter a maturidade e entender que nem toda amizade vai durar pra sempre. Natural. Tem gente que não te Sim. abandonou. Tem vezes que a vida distanciou a pessoa. Ou não fazia Aí parte tem, do aí tem aquelas pessoas que dizem assim, a pessoa te abandonou, foi livramento. Às vezes o livramento não foi pra você. Às vezes o livramento foi pra pessoa também. Entendeu? Tem gente atribulada. É muito fácil, né? Você acabar uma amizade e dizer assim, Deus estava me Tá livrando. me livrando. Será? A pessoa sempre te ajudou, sempre foi bênção pra você. Aí no dia que ela não pode te ajudar, ela saiu porque foi livramento pra pessoa. Olha pra sua vida, se olha no espelho. Então, assim, as pessoas são muito imaturas nesse quesito de amizade. E a gente precisa ter uma noção de que existem tipos de amigos. Quando a gente aprende a selecionar as pessoas e conhecer as pessoas que estão à nossa volta, primeiro a gente tem que se conhecer, né? Sim. Porque às vezes o problema somos nós e se o problema é você, vai se tratar. Vai se tratar, né? Então, só que, vamos lá, eu não sou problemático. Certo. Eu preciso aprender a selecionar as pessoas que estão ao meu lado. Ok? Ok. Então a gente precisa entender que existem 3 tipos de amigos. Quais são os 3 tipos de amigos? Yang, existem amigos que são amigos do seu sucesso, mas não são amigos do seu fracasso. São pessoas interesseiras ou religiosas. Enquanto estiver dando tudo certo, eles estão com você. Enquanto você estiver bem, eles estão do seu lado. Mas no dia que você cometer um erro, como ele aceita o erro dele, mas não aceita o erro dos outros, ele te larga, porque ele é religioso. Ou ele é um interesseiro, como Judas. Não tem mais nada para me oferecer, eu te abandono. Ok? Existe o segundo tipo de amigo, que são amigos do seu fracasso, mas não são amigos do seu sucesso. São pessoas que enquanto você estiver na prova, tá lá para te abençoar. Tá lá para te ajudar e tá lá para te estender a mão. Mas são pessoas invejosas. No dia que você crescer, e se crescer mais que eles, pior ainda, vão te largar e vão te abandonar, porque não suportam ver o seu crescimento.
Só que, Yang, existe um terceiro tipo de amigos, que Salomão disse: existem amigos que são mais chegados do que irmão. Tem amigo que não é pra crise, tem amigo que não é pra prova, tem amigo que não é pra festa, tem amigo que é pra vida. Porque a verdade, tem amigo que não é amigo, tem amigo que é família. Uau! E dentro desse ponto, Cauê, como identificar um amigo falso? Yang, aí entra um ponto. A gente tem que tomar muito cuidado com os amigos falsos. Porque os amigos falsos são os melhores. Um amigo falso nunca te critica. Um amigo falso nunca discorda de você. Uau. Um amigo falso nunca te ataca na sua frente. Não, o amigo falso sempre vai dizer que você tá bonito, que você tá certo, você tá fazendo a pior besteira da sua vida e ele está te aplaudindo. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque a falsidade são pessoas que te aplaudem na sua frente, mas te traem pelas suas costas. Por exemplo, Pedro. Pedro disse pra Jesus na frente dele: eu tô contigo até depois da morte. Só que um dia depois, Pedro já tava dizendo: eu não conheço Jesus. Eu não sei quem Jesus é. Então existem pessoas que te aplaudem na sua frente, mas te negam na tua ausência. Tome cuidado. A gente precisa entender que existem pessoas que são falsas. São duas caras. E, Yang, a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de pessoa, porque eles estão do nosso lado. Uou. Yang, deixa eu falar uma coisa pra você. Amigo de verdade não é quem aplaude o seu pecado. Amigo de verdade é quem te aproxima do altar. Cara, eu concordo com você. Assim, Cauê, faz muito sentido isso, eu concordo com você. Até porque fidelidade hoje em dia é uma coisa que está completamente escasso. Com né? certeza. É escasso hoje em dia você encontrar fidelidade, pessoas que sejam fiéis, leais, pessoas que sejam verdadeiras. E por isso que quando você encontra uma pessoa que ela tem fidelidade, é uma pessoa fiel, você deve valorizar, porque hoje em dia tá difícil. Muito, muito. Yang, a gente precisa entender que hoje as pessoas não valorizam mais o caráter, né? Hoje as pessoas valorizam muito Os a bens, aparência, a conta bancária, o dinheiro. o que tem, sim. É, exatamente. Por isso que a gente tá tendo muitas pessoas vaidosas e poucas pessoas com caráter. Você pode olhar e falar assim, ó, esse tem caráter. Então, assim, aí a gente entra naquela questão, né? Traição é falta de amor ou é falta de caráter? É uma pergunta. Eu mudei aqui, eu sou entrevistador aqui agora. Mudamos. Cara, agora eu sou o dono do YangCast. Muda aqui, coloca CacauCast. CacauCast. Aí. Cara, posso falar? Eu acho que, eu na minha visão, eu acredito que é falta de caráter, mano. Com É certeza. justamente falta de caráter. Eu concordo. Yang, pega isso aqui é poderoso. Salomão tinha tudo, mas foi infiel. Jó perdeu tudo, mas permaneceu fiel. Porque fidelidade não tem a ver com o que você tem. Fidelidade tem a ver com quem você é. Fidelidade não tem a ver com o dinheiro que você carrega, com os bens que você carrega. Fidelidade tem a ver com os princípios que você aprendeu. Por exemplo, Jó estava vivendo o pior momento de sua vida. A mulher de Jó olhou para ele e disse: abandona o seu Deus e morre. Para muita gente, isso aqui já é motivo para trair. Porque tem gente que é assim: meu casamento não tá bem, eu vou trair minha esposa. Traiu por quê? Porque eu tava vivendo uma fase ruim. Só que aí entra um ponto. Fidelidade não tem a ver com a fase que você está vivendo. Fidelidade tem a ver com os princípios que você carrega. A mulher de Jó estava atribulada, mas Jó era fiel. E o momento não mudou o caráter que ele carregava. Ele permaneceu, a fidelidade gritou dentro de Jó. Sim. Gritou muito mais dentro de Jó do que o barulho do que ele estava perdendo ao redor dele. Com certeza. Tanto é que Deus deu bens de volta pra ele, Deus deu filhos, a única coisa que Deus não trocou foi a mulher. A única coisa que deu Permaneceu, a mulher era a mesma.